Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença mais uma vez de todo mundo que está aí assistindo a gente, da UFOB e das demais instituições aí de todo o país. O tema da nossa mesa hoje é Educação em Foco, é desenhos didáticos interativos, currículos online, e a gente tem hoje como convidadas, que eu já agradeço desde já, a professora Maristela Midledge. A professora Maristela Midledge é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia, é docente da Universidade Federal do Sul da Bahia e tem experiência na formação inicial e continuada de professores na área de educação, com ênfase em tecnologia da educação, principalmente nos seguintes temas: formação de professores, educação online e cybercultura. Em seguida, nós teremos a fala da professora Rosemary Lacerda Ramos, que tem pós-doutorado em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, mestrado e doutorado em Educação pela UFBA. Ela trabalha na perspectiva de um ensino com leveza, com sólida experiência no desenvolvimento de arquiteturas e design pedagógicos, inovadores para o ensino-aprendizagem em ambientes educativos ou corporativos, e desenvolve programas imersivos e vivenciais para a formação de profissionais com competências e habilidades para criar novas experiências didáticas, com metodologias ativas, lúdico, artes, tecnologias digitais. E ela é professora pesquisadora e colaboradora do ISEU, Unifax e Unijorge, diretora de educação da Pedagogic Assessoria Educacional, avaliadora RADOC do INEP, vinculada ao Ministério da Educação, e coordena o GT de Ludicidade, Metodologias Ativas e Aprendizagem da Unifax. É membro de grupo de pesquisa Formace da UNEB. Então, pessoal, eu agradeço às professoras a presença e passo agora a palavra para a professora Maristela para dar início à nossa conversa. Pronto. Boa tarde a todos e todas, né? Eu fiz uma pesquinha aqui, porque Clívio me disse que eu tinha uns 20 minutos, eu falei assim, eu vou fazer um textozinho aqui, eu não vou, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, vou para os meus slides, para não demorar e não me perder, porque ele me disse que eu tinha mais ou menos uns 20 minutos de fala para passar para a professora Rosemary, então eu preferi sistematizar para não estender muito tempo. Tá? Eu peço desculpa, mas eu fiz um texto dialógico e eu vou conversando e mostrando, tá? Eu vou... Tá, deixa eu abrir aqui. Eu queria primeiro cumprimentar, né, a professora Rosemary, que eu tenho visto muito nas lives, é um prazer estar aqui dividindo com ela, né, essa live. Prazer. Aprendido muito com você, Rose. Obrigada. Agradeço a Maiara, né, que está aqui hoje na mediação, e a todos que estão nos acompanhando. E agradeço ao UFOB, né, na pessoa de Clívia Pimentel, que eu já conhecia, da UFBA, né, nós fomos colegas na época que eu fazia o doutorado lá na FACED, éramos de grupos diferentes, mas a gente atuava no programa de formação de professores em Irecê e Tapiramutá, né, onde tem o campus da UFBA. E aí, gente, eu não queria só agradecer o fato de estar fazendo essa live, estar participando dessa atividade, mas de ter tido a permissão de estar aqui hoje com vocês, né? Até me emocionei, porque essa atividade, ela seria na semana passada e precisamos adiá-la, desculpe que é emoção. Em decorrência do meu estado de saúde, né? Eu estou aqui agora eu estou me recuperando da Covid. Passei 24 dias isolada, né, no quarto, com dores e com perda de olfato e paladar, então eu estou me recuperando e essa é a primeira atividade que eu estou fazendo depois dessa recuperação, né? Então, aqui eu estou celebrando a vida com vocês, tá? É vida que segue, né, nessa nova normalidade. É isso. E aí eu queria começar também parabenizando a universidade, acho que é muito importante, né, proporcionar esses espaços-tempos formativos, essas ambiências formativas, né, nesse momento que os professores, né, alguns já estão desenvolvendo atividades em escolas, faculdades e universidades, e outros no caminho, né, desse novo exercício da docência. Digo novo, porque o fato é novo até para alguns, como eu, que já tem experiência em docência online, com uso de tecnologia na educação,
mas nunca vivemos, né, uma situação dessa. Então, a gente está numa situação sem precedentes. Nunca havíamos pensado que estaríamos passando por essa situação onde foi preciso vivenciar o aprender fazendo em rede, em pares e com os pares. Eu acho super válido, né, a aprendizagem, para mim, ela é experiencial, ela precisa fazer sentido para o sujeito em formação, como já nos mostra o professor Roberto Sidney, né, Macedo. Mas a gente está vivendo isso num período meio complicado, né, diante desse contexto atual, né, com falta de recursos financeiros, de doenças e de desgoverno, né, fomos pegos de surpresa e as inquietações aí nesse cenário, elas começaram a emergir, né, entre elas, que a gente pode citar aqui agora, a abordagem pedagógica, né, diante desse cenário, os usos das tecnologias, os conteúdos, né, as formas de contato com os estudantes, as estratégias de ensino-aprendizagem, a mediação pedagógica e a avaliação em ambientes online, né? São algumas das inquietações, né, que hoje está na margem do dia. Bem, vamos tentar, né, trazer breves reflexões para o debate, nesse pouco tempo que teremos. Em conversa com o Clívio, eu disse a ele que tentaria ser bastante objetivo, ele me disse que vocês já tiveram outras lives com outros professores discutindo esse cenário atual, então a minha intenção aqui é trazer mais uma discussão mais didática mesmo, tá? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês, a partir dos meus estudos e experiência com a educação à distância, educação online, semipresencialidade, né, eu vou tentar compartilhar com vocês alguns estudos, saberes. Bom, a gente está num contexto, né, que há bastante, no contexto atual, há potencialidades, né, ao mesmo tempo que há bastante limitações para colocar em prática tudo que conhecemos, a gente consegue, quando a escola ou a universidade, ela se abre para colaborações externas, né, contando com a ajuda, seja dos alunos, seja dos próprios profissionais que estão nas escolas, coordenadores pedagógicos, ou outros professores que têm mais familiaridades com essas tecnologias. Bem, e aí, para além, eu não queria falar muito do currículo, mas eu queria marcar o meu lugar de fala, não necessariamente um currículo, mas, assim, as minhas implicações com esse tema, né, aqui hoje em discussão. Eu, apesar de ter uma formação inicial em letras, com poucos anos que eu atuei na educação básica, eu migrei para outras áreas de conhecimento, eu fiz cursos de especialização em informática na educação, em planejamento e sistemas de AD, o mestrado e o doutorado foi em educação, também com foco, os meus estudos, o foco foi na formação de professores e tecnologias. Então, eu atuei nos núcleos de tecnologia educacional do Estado, desde 97 até início de 2015, né, quando eu fui para a UFSB, no município de Itabuna. Então, nesse intervalo de tempo também, eu fui cedida por um tempo para coordenar a Universidade Aberta do Brasil, aqui em Itabuna, e atuei em vários programas de formação de professores da UESC, Proação e Pafó, e em várias outras universidades, né, em cursos de especialização, de extensão, produzi material didático para cursos à distância, publiquei artigos na área, eu fui docente online em vários cursos, né, e fiz muitos cursos online, porque eu acredito que para ser um docente online, é importante que eu seja uma boa aluna online também, e que eu faça diversos cursos, para que eu tenha condições de conhecer diferentes estratégias, diferentes metodologias, né, e fazer uma análise, né, do que eu acho que é importante para a minha prática. Muitos desses trabalhos eu fiz uma parceria com os professores Marco Silva e Edmir Santos, eles vão estar aqui hoje presentes na minha fala. O professor Marco Silva é da UERJ e a professora Edmir Santos é da UF, da Rural do Rio de Janeiro. São os teóricos, são os pesquisadores, referências nessa área, né? Bem, o tema que me foi solicitado para discussão foi desenhos didáticos interativos, currículo online, o qual eu estudei no meu mestrado, que eu fiz entre 2005 e 2007, intitulado O Desenho Didático Interativo na Educação Online e a Prática Pedagógica no Ambiente Virtual de Aprendizagem, que foi orientado
pelo professor Nelson Preto e co-orientado pela professora Edmia Santos. Né? Nesse período, eu investiguei o próprio desenho e suas implicações na formação de professores da educação básica. Então, esse curso foi de minha autoria, em parceria com meus colegas do NTE, onde também eu atuei como docente do curso. Tá? Então, o que eu trago hoje aqui para discussão é o fruto dessas minhas experiências que eu trago aí ao longo da minha vida profissional. Bem, antes de tudo, eu acho que a gente precisa, né, pensar desenhos didáticos, currículos online, a gente precisa, primeiro, entender um pouquinho o cenário sociotécnico que nós vivemos. E aí eu preparei aqui um roteirozinho para a conversa. Eu não estou vendo vocês, qualquer problema aí, eu peço que vocês sinalizem, porque eu só estou tendo a visão da tela do slide. Vocês estão vendo a tela cheia aí? Sim, Maristela, tá a tela cheia. Tá, aqui, aí eu peço... ver. E o pessoal vai sinalizando no chat para a gente, depois a gente vai e conversa. Tá certo. Aí, se tiver algum problema, eu peço que vocês me sinalizem, me chamem, porque eu não estou vendo. Certo. Eu fico aqui dando esse apoio. Tá certo. Então, eu preparei aqui um roteirozinho para a gente conversar, né? Os fundamentos das ciberculturas e suas implicações para a educação online, é o primeiro ponto, né? O outro é a dimensão teórica, a dimensão pedagógica, desenhos didáticos para cursos e ou componentes curriculares, compartilhando práticas e considerações finais, tá? Então, esse é o roteirozinho para a nossa conversa. Bom, inicializando, né? O que a gente entende por cibercultura? E aí eu trago aqui 3 autores, né, que são referências aí nessa área, para a gente entender, né, o que a gente compreende, o que é essa cibercultura, tá? Essa cultura contemporânea ao qual nós estamos imersos. Então, o Pierre Levy, ele vai dizer que é um conjunto de técnicas, materiais intelectuais, de práticas, de atitude, de modos de pensamentos, né, e valores que se desenvolvem juntamente com o ciberespaço. Então, hoje a gente faz tudo na rede, né? Então, a escola não pode a educação não pode estar apartada da sociedade. O Lemos, ele vai dizer que é uma forma sociocultural, então, que vai modificar os hábitos, as práticas, né, do consumo cultural, da produção e distribuição de informação, né, a criação de novas relações de trabalho e de lazer, então, vai ser nova sociabilidade e de comunicação social. Então, o Lemos vai dizer que essa dinâmica informacional baseada na relação todos, que era próprio das mídias de massa, a partir do digital em rede, vai potencializar as trocas todos, né? Possibilitando que cada indivíduo seja, ao mesmo tempo, emissor e receptor de informações e sentidos. Bom, mas lá na frente, a gente vai ver as implicações disso aqui para o desenho didático. Então, esta cultura, aí agora eu trago a Santaella, né? Que tem as tecnologias digitais como condicionantes, e aí a gente diz que é condicionante e não é determinante, porque apesar delas estar aí, elas condicionam a nova prática, mas não quer dizer que ela determina, porque nem todos, né, são incluídos ciberculturais ou incluídos digitais, nem todos têm acesso. Hoje a gente está vendo bem claro aí, né, as desigualdades sociais, né, os excluídos digitais, né? Então, essas tecnologias, elas condicionam novas formas de veiculação da informação. E aí ela permite a criação de grupos de trabalhos virtuais, a interação, né, entre os cibernautas, aqueles que transitam no ciberespaço lendo e escrevendo. Tá? Então, nesse momento, ela vai dizer que a gente vive a cultura do acesso e da ubiquidade, porque a gente tem acesso, não dá mais para separar o virtual do presencial, né? A gente vive uma ubiquidade, é tudo ao mesmo tempo, aqui e agora, em todos os lugares. Então, esse é o cenário. E aí, o que muda na cibercultura para se pensar a educação? Quais são os saltos realmente qualitativos? Primeiro, os 3 princípios que estão na base, né, da cibercultura remix, que aí a gente traz Lemos, que é a liberação da palavra, né, todos podem ser autores de conteúdos, né, essa conectividade que ele vai dizer que é generalizada, apesar da gente ter os excluídos digitais, a conectividade está aí, aberta, né,
essa nova reconfiguração, né, social, cultural e política, que se dá agora no ciberespaço, permitindo novas formas de se estabelecer as relações sociais e comunicacionais, diante dessas possibilidades da Web 2 e das tecnologias móveis, né? Então, hoje, qualquer um, a partir das possibilidades da Web.2, qualquer um pode ser produtor de conteúdo, não precisamos mais ficar presos a especialista da área de informática, né, a programadores. E a constituição das novas linguagens humanas que o mundo digital introduziu, né? Essa mistura entre o verbal, o visual e o sonoro, que que nos traz a hipermídia, que é a linguagem, a linguagem que é própria da internet, né? Uma linguagem que tem a mistura do verbal, do visual e do sonoro. Esse cenário, ele vem trazer implicações para os processos de ensino-aprendizagem, né, diante desses novos modos de sentir, agir, pensar, ler, escrever. E aí é nesse cenário que vai surgir a educação online. Tá? O que é que nós entendemos por educação online? Desculpa aqui. Educação online, aí eu trago a Edmeia Santos, né, que tem um conceito, né? A educação online é um conjunto de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e hipertextuais, né? Então, ela vai dizer que a educação online, e eu compactuo com ela, eu acho que a educação online, ela não é uma evolução da EAD, ela é um fenômeno que emerge nesse contexto cibercultural, a partir dessas tecnologias, né, interativas, essas tecnologias digitais. Bom, eu trouxe uma imagem aqui, que é de um texto que foi disponibilizado essa semana, e depois eu convido vocês para visitarem o site, eu vou deixar o link aí, que é do Mariano Pimentel, né, e do Felipe Carvalho, e que é um texto novinho, um texto bem didático, uma linguagem bem compreensível, que ele vai trazer uma discussão aí dos princípios da educação online para a sua aula não ficar massiva nem maçante. Né? Então, ele traz aí alguns princípios, né? Ele vai dizer que pensar a educação online hoje, nesse contexto, propor um conhecimento como uma obra aberta, né? O conhecimento, ele é construído hoje a partir dessas potencialidades do ciberespaço, né? Onde professor e aluno vai construir junto, e aí aqui a gente vai romper com a educação bancária, né, tão criticada por Paulo Freire. Então, a gente não só dispõe o conteúdo, mas a gente convida o aluno para construir junto, como uma obra aberta. Então, a internet hoje, você disponibiliza o material e você tem meios de intervir naquela mensagem. Um outro princípio é de curadoria de conteúdos online, então, e aí eu acho que aqui já é um princípio importante para a gente pensar hoje na educação em tempos de pandemia, né? O professor hoje, ele é um curador, ele não precisa necessariamente estar produzindo conteúdo. Tem muito conteúdo disponibilizado na rede. O papel do professor é filtrar esse conteúdo, né? Disponibilizar conteúdos que sejam mais significativos, né, para aquela intenção pedagógica que ele tem. Tá? Ele pode. Outro princípio é as ambiências computacionais diversas, e eu vou mostrar daqui a pouco, né? São muitas, a gente tem hoje várias interfaces de autoria, de comunicação. Eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso. A rede também, ela potencializa uma aprendizagem mais colaborativa, que rompe com aquela ideia do autoestudo, que era próprio da EAD de massa, né? Um outro princípio que ele traz aí é a questão da interatividade, que eu já falei, então a gente tem amplos espaços de interação. As atividades também, elas podem ser mais autorais, e aí o professor, né, ele pode ser um docente mais ativo, porque ele tem possibilidade de acompanhar a construção do conhecimento, a aprendizagem do aluno, né? E a avaliação, e por conta disso também, né, ele vai poder fazer uma avaliação mais formativa e colaborativa. Então, ele aponta esses princípios, lá ele discute mais cada um detalhadamente. Então, vou passar. E aí, o ciberespaço, ele se torna hoje um grande AVA, né? Porque
o ambiente virtual de aprendizagem, ele não é só uma plataforma ou como um Moodle. Qualquer espaço na rede, ele pode se tornar um ambiente virtual de aprendizagem. Vai depender do uso que o professor faz dele. Então, eu tenho na rede, como eu falei anteriormente, nós temos na rede espaços para informar. Então, a gente tem aí gêneros textuais diversos disponibilizados na rede, gêneros jornalísticos, né, artigos científicos, entre outros. Nós temos lá slide disponibilizado, então a gente que é professor, nós podemos aproveitar muito material que tem na rede, a gente precisa só garantir a autoria, né, de quem produziu, dar os créditos. A gente tem a Wikipédia, o Google, site diversos, então a gente tem também os recursos educacionais abertos, filmes, YouTube, entre outros, né? Nós temos interfaces para criar os editores de vídeo, de imagens, de texto, os editores de HQ, de planilhas, né? Os mapas interativos, a gente tem lá o Google Maps, vários editores. E nós temos também canais para discutir, aprender colaborativamente. E aí eu posso usar essa infinidade de espaços que eu tenho na rede. O canal do YouTube, ele serve para informar, mas ele serve também para discutir, para compartilhar, né? Se eu crio um canal, eu posso estar disponibilizando um vídeo e discutindo com o aluno. E aí eu tenho o Instagram, o Twitter, o Facebook. Eu digo que o Facebook, ele é uma incubadora de diversos gêneros textuais, né? Lá eu posso criar diferentes textos com os alunos. Tem o Moodle, que eu sei que na UFOB, ele tem um Moodle instalado, né? Por isso que eu vou me prender a ele mais um pouquinho na frente, compartilhar um pouco das minhas práticas com o uso do Moodle, mas se eu não quiser, eu não preciso necessariamente ficar preso ao Moodle. Eu posso criar meu ambiente virtual, por exemplo, no Edmodo, que é uma rede social também, que tem várias interfaces de comunicação e informação, tá? Bom, e aí, para a gente pensar um desenho didático nesse contexto, a gente precisa de alguns conceitos fundantes. Antes de eu chegar lá nas etapas do desenho didático, eu queria trazer alguns conceitos, né? O que eu estou entendendo por desenho didático? Então, desenho didático é todo o conjunto de conteúdo e situações de aprendizagem, ou seja, as atividades que são arquitetadas dentro de um ambiente virtual. Assim como a abordagem de ensino e aprendizagem, que vai fundamentar o planejamento e as situações didáticas e toda a dinâmica da sala de aula, tá? E onde que eu vou dinamizar o meu desenho didático? Né? Nos ambientes virtuais de aprendizagem, com todas aquelas possibilidades que eu falei anteriormente. E o que é o ambiente virtual de aprendizagem? E aí eu vou trazer aqui um conceito a partir de Edmeia Santos, que é um espaço fecundo onde seres humanos e objetos técnicos interagem em permanente estado de virtualização, quer dizer, de atualização o tempo todo, potencializando a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem. Então, a gente percebe o ambiente virtual de aprendizagem como um organismo vivo, né, habitado por sujeitos, construindo conhecimentos. E os atos de currículo, né, que são todas as atividades que o sujeito da educação, né, organizam e se envolvem para uma determinada formação, que vai desde o planejamento até as estratégias, né, que são operacionalizadas, né, vamos dizer assim, no caso do curso online, no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Bom, e aí, para pensar um desenho didático, eu tenho diferentes concepções e diferentes práticas. Eu trago aqui alguns interlocutores, né? Quando eu penso a formação de professores nesse contexto cibercultural, né? Para quem tiver interesse, né, de estudar, de conhecer mais, então, a Edmeia Santos, o professor Nelson Preto, a Maria Helena Bonilla, a Santaella, né, e o Marco Silva, esses são estudiosos da cibercultura, e para pensar a formação de professores, Nova e Freire. E aí, eu trago aqui uma citação de Bonilla, né, para a gente refletir um pouco. Ou reproduzimos velhos modelos de formação de professores, e aí não só de professores, mas
a formação de qualquer estudante, de qualquer curso, de qualquer área, ou eu vou repetir a formação com receituários e técnicas que são pré-formatados, né? Esses cursos que já vêm prontos por especialistas, né? Só para que a gente possa aplicar, ou utilizamos as características, né? Ou a gente usa as características dessa escola tão transmissora, essa educação bancária que já foi tão criticada, ou a gente incorpora as novas perspectivas abertas das redes digitais, com criação, inovação, produção, autoria e inovação. Então, a gente, quando criamos um desenho didático para o curso, esse desenho didático, ele parte de toda uma abordagem, né? O que eu entendo por construção de conhecimento, o que é que eu compreendo, o que é aprender, o que é ensinar. E aí eu vou decidir, e a partir dessa concepção é que eu vou, né, definir as estratégias pedagógicas. Então, acho que é importante, nesse momento, a gente definir e diferenciar um pouco, né, o que se aproxima, ou as diferenças, né, ou que distancia a educação à distância da educação online. E aí eu trago um quadro aqui do professor Marco Silva, que eu acho que é um quadro síntese que dá bem para a gente compreender essa diferença entre a educação à distância e a educação online. Então, quando eu penso na educação à distância, nesse modelo tradicional que a gente já conhece aí ao longo dos anos, né, o desenho didático dos conteúdos e das atividades era um modelo mais fechado, né? Então, quando se utilizava as mídias de massa, vamos pensar assim no telecurso segundo grau. O conteúdo já é pronto, né? Utiliza a televisão e o aluno só é um receptor de informação. Ele não tem espaço para interação. Então, esse conteúdo, ele é fechado, ele já foi pensado a priori. Na educação online, ele pode ser, né, se apropriando daqueles espaços, daquelas ambiências virtuais, ele pode ser pré-definido e redefinido de forma colaborativa no processo do curso. E aí a gente precisa se apropriar, né, do próprio hipertexto, criando links externos, né, próprios dessas tecnologias e dessas mídias mais interativas. A mediação e avaliação da aprendizagem, nesse modelo de educação tradicional, ela é instrucionista, transmissiva e tarefista. Então, eu passo um texto para o aluno, né? O aluno está lá aprendendo na solidão, né? Privilegia o autoestudo, o professor, há uma relação mais vertical, o professor emite e o aluno apenas recebe, assimila um conteúdo. Então, aí tem um modelo, todos, né? A partir dessas mídias, do uso das mídias de massa, seja da TV, seja da mídia impressa. E a avaliação, ela é pontual, né? Geralmente, na educação à distância, esses trabalhos, eles são testes individuais durante e no final do curso, né? O cursista, ele vai para um polo, vai para um espaço só para fazer os testes e as provas. Não há uma mediação ativa, né? Interativa, nem entre os estudantes, nem entre estudante e professor. Na educação online, a gente tem uma potência de fazer uma educação mais interacionista, dialógica, colaborativa, né? Então, a gente aí tem um modelo mais todos, a partir dessa presença virtual, do estar junto virtual, nas interfaces de interação própria dessas ambiências. E aí, eu fiz uma provocação lá mais atrás, quando eu disse que hoje há uma preocupação, inclusive conversando com os alunos da universidade aqui, eu percebo que eles têm uma inquietação e uma preocupação, como que esses alunos eles vão ser avaliados à distância, né? Vamos dizer assim, nesse momento pandêmico. Então, a gente tem diferentes possibilidades, né? Então, eu posso usar diferentes interfaces que eu possa acompanhar a aprendizagem do aluno, né? Entre elas, a Wiki, que são espaços de construção colaborativa de texto. Eu tenho a Wiki não só dentro do Moodle, mas eu tenho o Wiki também em outros ambientes, como o Google, entre outros, né? Eu posso mediar essa aprendizagem também e acompanhar toda a construção do conhecimento a partir dos fóruns, dos chats, né? Nas próprias redes sociais, né? Naquelas todas que eu citei anteriormente, tá? Então, eu posso usar um Facebook, criar um grupo,
um grupo fechado, se eu preferir, ou um grupo aberto, né, no Facebook. Nós temos aí o Telegram também e o Edmodo que eu falei, tá? Bom, criar podcasts, mapas colaborativos. Então, aqui a gente tem possibilidade, né, de desenvolver a autoria de alunos e professores. Bom, dito isso, né, a gente passa aqui um pouco a conversar e refletir sobre as etapas, né, para a elaboração de um desenho didático. Né? Então, eu fiz toda essa contextualização, né? Trouxe esse momento sócio-histórico, a cibercultura, o que a gente compreende por educação online, diferenciando a educação online de educação à distância, tá? E eu esqueci de falar, né, que além desses dois modelos, de educação à distância e educação online, a gente tem outros modelos também, aqui na UFSB, a gente não fala em educação à distância nem educação online, aqui na UFSB a gente trabalha na perspectiva da metapresencialidade, é um pouco parecido com o ensino remoto que está se propondo hoje, mas ele é parecido, mas tem suas diferenças. Por quê? A UFSB, ela foi criada, né, para democratizar o acesso àqueles que moram no interior, né? Apesar de eu morar no interior, porque eu moro em Itabuna, mas a gente tem municípios menores aqui na região, e que ficavam longe do centro, porque Itabuna, apesar de ser um interior, é um centro, né, é um polo de educação. Então, aqui onde se concentra as faculdades, né, as universidades, e esses alunos, eles não tinham condição de frequentar esse centro. E aí a UFSB, ela chegou, né, nessa perspectiva de interiorizar o acesso à educação superior. Mas, para isso, precisou investir nas tecnologias, né, na educação em rede. Então, a gente não quando eu digo que não é educação online, nem educação à distância, apesar da gente utilizar estratégias de ambas, a gente faz um trabalho diferenciado. Por quê? Porque a gente não é educação à distância, porque não tem tutor, inclusive nos PPCs, né, nos projetos dos cursos, não consta que é AD, a gente dá aula em tempo real, no horário da aula, o professor que não é o tutor, o professor está na sede ou em algum dos colégios universitários, no caso, como eu moro em Itabuna, eu transmito minha aula, eu faço a mediação toda daqui, a gente tem salas equipadas com microfone, né, com câmera, e os alunos, eles vão para esses colégios universitários para assistir a aula no horário normal da aula. Eu costumo dizer que eu nem me lembro que eles estão em Quaracibe, Caraí, é como se estivesse aqui bem próximo de mim. Mas, para isso, eu utilizo um ambiente virtual, tá, de aprendizagem. E são estratégias diferenciadas, porque uma aula de 4 horas, né, eu não preciso ficar 4 horas, né, na webconferência, na frente da webconferência. Então, eu crio um desenho didático que eu possa dar autonomia, né, aos grupos de estudantes a fazer trabalhos em grupo, trabalhos individuais também. Então, nessas 4 horas, a gente entra, né, dá as orientações, faz uma aula expositiva, ou dá as orientações para o trabalho em grupo. Eu posso me desconectar, deixar um tempo para eles se organizarem na sala, e também tem toda uma organização da arquitetura da sala, da disponibilidade das carteiras, né, que isso é importante, e eu acompanho aqui de longe, e aí eu vou só mediando via webconferência, né, mas a aula acontece em tempo real, tá? Então, a gente tem vários modelos, vamos dizer assim, de se fazer educação à distância, entre aspas, né? Bom, e para cada modalidade dessa, para cada formato, eu preciso pensar um desenho didático diferenciado, né? Que atenda a esses determinados contextos. Bom, e aí eu vou pensar, eu vou trazer um pouco agora, e aí eu entro agora, de fato, no desenho didático. O desenho didático, e eu estou chamando aqui, eu vou trazer uma discussão para pensar um desenho didático que ele seja mais aberto e contextualizado. Então, nós temos 4 etapas, essas etapas, elas não são estanques,
tá? Que são análise, design e desenvolvimento, eu coloquei as duas juntas, e implementação e avaliação, tá? Então, o tempo todo eu estou analisando, eu estou desenhando, né, implementando e avaliando, tá? É um ciclo contínuo, né, no decorrer de um curso ou de um componente curricular. E aí eu vou falar um pouquinho de cada etapa dessa. Certo. Então, eu vou trazer um pouco as etapas. A primeira é a análise, né? Eu acho que é importante isso, porque a gente precisa pensar nesse planejamento hoje, né? E aí, o tempo todo que eu estou aqui falando, eu estou pensando, né, nessas adaptações que a gente precisa fazer hoje, não só nesse momento, mas depois também, porque esse momento de isolamento social, de pandemia, ele não vai passar tão cedo. Mesmo que se retorne para a sala, a educação não vai ser mais a mesma, eu acho que não tem mais retorno. A gente vai precisar, de fato, trabalhar inserir nas nossas práticas a educação online, né? Então, na hora que eu vou desenhar o meu curso ou o meu componente curricular, eu tenho que fazer uma análise do contexto, né? O levantamento das necessidades educacionais, né? A caracterização dos estudantes e verificar também as restrições. Né? Aí eu cito aqui algumas. Quais são as expectativas dos cursistas em relação, né, ao componente ou ao curso? Qual é a disponibilidade que ele tem para o estudo? Né? Muitas vezes a gente tem estudante que é trabalhador, então a gente tem que levar isso em consideração. O nível de escolaridade, qual é a infraestrutura tecnológica que dispõe os cursistas e os docentes? Eu acho que hoje a gente está no momento aí que as universidades estão fazendo esse levantamento, traçando essa diagnose. Aqui na minha universidade eu recebi um questionário, né, e foi enviado para os alunos também, para saber o que eles têm o que eles dispõem, né, em mãos ou em casa de tecnologia, seja de celular, computador, internet, né? Qual a fluência tecnológica que ele tem, então acho que isso é importante. As competências que devem ser mobilizadas nos educandos, os profissionais que se envolverão nesse projeto, né, para o trabalho interdisciplinar, e aí aqui já dou uma dica, acho que nesse momento a gente precisa, acho que é um momento aí propício para a gente trabalhar a questão da interdisciplinaridade dos trabalhos em parcerias com colegas, né? Se a gente for criar um curso online ou levar os conteúdos para os ambientes virtuais, eu acho que é muito complicado trabalhar, no caso, com 6, 7, 8 componentes ao mesmo tempo, né? Então, acho que poderia criar uma dinâmica de se organizar em duplas, em trios de professores, né, para propor uma atividade, trabalhar com pedagogias de projetos, né? E aí eu vou decidir quais são os conteúdos, quais são as interfaces, né, de conteúdo e comunicação, as estratégias, né, que eu vou poder usar, porque a partir do levantamento do perfil desses estudantes, tá? E aí eu vou pensar nessas situações de aprendizagem, seja ela individual ou coletiva. E quais são os instrumentos e os indicadores de avaliação. Então, seja para criar um curso online ou um componente curricular, eu tenho que partir de uma análise do contexto, tá? A segunda etapa, que eu coloquei logo junto com a terceira, o design e o desenvolvimento. O design, ele vai abranger o planejamento, já aqui, né, depois do levantamento daquelas necessidades, né, da proposta em si, eu vou pensar no próprio no planejamento, onde eu vou definir de fato aqui, né, quem vai ser, eu vou trabalhar só, eu vou trabalhar em dupla, em algumas instituições a gente tem suporte técnico, a gente tem profissionais que dão esse suporte, mas em outras nós não temos. Nós vamos trabalhar, nós vamos ser todos esses profissionais em um só, então nós vamos ter que configurar nosso ambiente, né? Além de configurar, de criar situações de aprendizagem, nós vamos mediar as situações de aprendizagem. Então, essa etapa é o momento da gente adaptar os recursos, eu vou criar, eu vou produzir material didático, né? Ou eu vou trabalhar com conteúdo que já tem disponibilizado na rede, tá? E a implementação é a constituição da situação didática propriamente dita, então, a aplicação da proposta, né? Então, é o momento da publicação e da execução. Então, eu vou criar meu ambiente,
tá? Se for no Moodle, eu não preciso necessariamente criar o ambiente todo, eu até sou contra isso, acho que a gente pode criar o módulo 1 e construir, porque primeiro, eu digo muito para os meus alunos, eu não conheço a turma, então, eu disponibilizo um material para o primeiro momento, mas eu não crio todos os módulos e todas as atividades a priori, até pode, né? Mas eu acho mais importante a partir do momento que a gente conhece o perfil da turma, né? E aí vai abranger todas as etapas de criação e elaboração do material e a configuração do próprio ambiente virtual. E aí a gente tem que pensar num perfil de um ambiente virtual que atenda aos diferentes interesses e estilos de aprendizagem da comunidade, né? Então, eu vou disponibilizar diferentes estratégias. E a avaliação, que é a avaliação da aprendizagem e a avaliação do trabalho pedagógico em si. Então, eu trabalho aqui trago alguns autores, né, que me acompanham para se pensar e praticar a avaliação, né? Eu penso a avaliação como formativa e processual, a partir de Lucchesi, Hoffman e Vasconcelos, e a avaliação na educação online a partir da Edmeia Santos. Então, a gente tem várias possibilidades, né, utilizando fóruns, rubrica de avaliação, portfólios, diários de bordo, autoavaliação, e a avaliação do trabalho pedagógico, que a gente pode, né, disponibilizar fóruns onde os estudantes possam opinar, fazer críticas e sugestões. Bom, eu queria parar um pouco por aqui, e aí eu volto depois. Eu volto para poder... Eu queria compartilhar, né, alguns ambientes. Eu queria mostrar o Moodle, como a gente trabalha o Moodle, queria dar algumas dicas, mas aí eu posso passar para um segundo bloco, né? Eu passo a fala para ele, e aí depois eu posso voltar para poder apresentar esse ambiente. Certo, muito obrigada, professora. Deu tudo certo, porque eu não estava vendo vocês. Deu tudo certo. O pessoal aqui está até comentando no chat que foi uma excelente apresentação. Agora eu vou passar para a professora Rosemary, e depois a gente vai e volta para você falar um pouquinho mais sobre o Moodle, que o pessoal está super interessado. Tá bom, professora? Vou mostrar o Moodle e vou mostrar alguns achados, tanto da minha pesquisa do mestrado, que foi a formação do professor com desenho didático, e no doutorado eu pesquisei também a formação na Escola da Educação Básica, trabalhando a autoria, discutindo a autoria do professor. Muito legal. Agora eu vou passar, então, você pode fechar, parar de apresentar, né, professora Maristela? Isso, e agora a gente passa para a Rosemary. Isso. Olá. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite de vocês, da universidade, em nome do professor Clívio. Agradeço a oportunidade do encontro com a professora Maristela, então é sempre uma possibilidade de aprendizagens, e temos muito em comum, porque uma das referências que você traz muito é a Edmeia, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, sou fã de carteirinha de todas as obras dela, porque contribuem muito nessa minha trajetória como docente, e me ajudam a me transformar numa professora cada vez melhor, né? Bom, muito do que eu ia tratar sobre os desenhos didáticos, a Pro já trouxe. Então, eu vou passar rapidamente nos pontos em que a gente coincide, que é bacana, porque demonstra uma integração temática, e vou concentrar na discussão um pouco de algumas experiências que eu tenho vivido enquanto docente nessa perspectiva de um ensino dentro desse período da pandemia, com professores sem estrutura e preparo para assumir em um mês a experiência das aulas online, e especificamente tratando do ensino remoto, que não é a mesma coisa que ter um ambiente EAD todo estruturado, falar do ensino semipresencial, o trabalho híbrido, ou a gente falar da perspectiva da experiência à distância. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, os slides que eu vou passar rapidamente, é porque a professora já trouxe a discussão, para mim até aos pontos em que eu posso ampliar a nossa roda de conversa e colaborações. Só um segundo. Então, tudo direitinho, professora? Porque aqui a gente não enxerga, como está a tela, eu não entrei com duas contas, tá? Vocês estão vendo direitinho? Sim. Tudo ok, professora. Então, posso dar sequência, né? Sim. Então,
Eu trouxe uma reflexão, eu começo a minha reflexão trabalhando com algumas palavras, alguns conceitos que estão agregados à palavra currículo, porque para falar dos desenhos didáticos eu não consigo desvincular da discussão de currículo. E aí são conceitos que estão circulando no nosso cotidiano. Então, é o currículo online, o currículo digital, o currículo EAD, o currículo presencial, o currículo remoto. E eu tenho me deparado com várias experiências em que os docentes que estão em formação comigo, os meus alunos que são professores da educação básica e do ensino superior também em formação, e também experiências em que eu tenho colegas que estão no contexto do ensino online, tratando desses conceitos, como se dissessem respeito a experiências, a uma existência de currículos que são absolutamente distintos. Então, de fato, eles têm, esse currículo, ele tem uma diferença entre si, mas em algo é basal, é estrutural, é comum e não muda com o modo, que é a compreensão de que o currículo é um artefato sociocultural. E ele é tecido no cotidiano da escola. E quando a gente vai falar dos desenhos didáticos e vai falar das experiências, que são as experiências online, as nossas experiências em sala com os nossos alunos, eu trago uma imagem para vocês que é alusiva, primeiro, porque é a nossa cultura, segundo, porque é belíssima, para me referir às aulas e ao currículo, que é essa imagem das rendeiras, nesse coletivo, onde cada uma tece sua peça, que é única, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que é conjunto, é dialogado, e é uma trama construída, a beleza dessa trama é construída a partir das interações pessoais, das experiências que essa mulher traz da sua vida enquanto rendeira, e das experiências de troca com os pares em que ela compõe. Então, o currículo é um tecido socialmente constituído, culturalmente estabelecido, ele é construído dentro do espaço da escola, e independente de se a proposta é online, didática, presencial, remota, ela é EAD, o formato que a gente estabeleça, nenhuma dessas possibilidades, se a gente for chamar de modalidades, não dá para usar o termo modalidade porque tem um conceito específico, mas essas possibilidades de presencialidade com os nossos estudantes, apaga essa construção, né? Então, é um artefato social, ele é culturalmente construído, ele é socialmente estruturado, ele necessita, e mesmo que a escola negue, ele está estruturado a partir da participação intensa de todos os seus coletivos, não só do ponto de vista físico, então vamos pensar aqui na motricidade dessas mãos, mas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos conhecimentos técnicos, enfim. Na sequência, eu trago uma experiência de sala com vocês e uma discussão de que nós somos seres gregários, somos seres sociais. Essa é uma característica fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie, e independente do modelo que a gente estruture, ou trabalhando numa perspectiva tradicional, ou uma perspectiva dialogada, ou com protagonismo, ou trabalhando numa perspectiva online, ou à distância, ou numa perspectiva remota, independente dos nossos modos, ainda que a escola os separe e isole cada um em sua cadeira e reduza os processos de interação, nada disso desfaz a natureza social, gregária desse ser humano, que está em processo de aprendizagem. E mesmo que a escola coíba suas experiências, ele buscará as interações em alguns momentos para que as suas aprendizagens se estruturem e para que ele movimente-se nesse viver. É assim que a gente vive. Falando disso, eu entro com uma outra reflexão com vocês, que a Maristela já traz um pouco, que sabe quais são as concepções subjacentes a essa comunidade escolar que a gente está falando, né? Quem é o estudante, qual é o papel da escola, do professor, da sociedade, como se aprende, como se ensina. Concepções clássicas que a gente vê nos nossos
livros de didática, de história da educação, lá desde a década de 40, 50, 60, 70, então, essa discussão, se a gente for para a antiguidade, a gente já tem essas discussões. Então, essa discussão de quais são esses papéis, quais são essas concepções, elas não podem ficar adormecidas, digamos assim, a gente não pode dar pouca atenção a elas por uma atenção aos artefatos ou aos modos de procedimento. E aí, alguns pressupostos, né, que a professora Maristela também trouxe, que eu compartilho com vocês. Então, quando a gente fala dessas concepções, nós estamos falando de modos de compreender a aprendizagem, que ao longo do tempo vai mudando, e aí embaixo, hoje em dia, tem uma contribuição muito grande da neurociência. O desenvolvimento tecnológico nos permite compreender com mais precisão, do ponto de vista psíquico, neuroquímico, fisiológico, como se dá o funcionamento da nossa estrutura do córtex, as funções executivas do cérebro, a gente já entende um pouco mais sobre emoções. Isso se associa a uma compreensão anterior que a gente tem da sociointeração, que Vygotsky traz para a gente, da perspectiva epistêmica do sujeito a partir de Piaget. Então, essas concepções de aprendizagem, elas nos circundam. A didática, qual é a minha concepção do ato de ensinar e de aprender? Aí eu passo para os processos de ensinagem. Qual o meu papel nesse contexto enquanto docente? Quais são as minhas possibilidades enquanto docente? Quais são as possibilidades dos meus estudantes? Qual a função dessa escola, dessa instituição de ensino? Que ser humano eu estou preparando? Para qual futuro é esse, né? E para qual presente é esse? Como que a gente... O que a escola prepara? O que a instituição de ensino prepara? Para quê? A cybercultura, que está imbricada com a discussão da ubiquidade, do hipertexto, dessa sociedade organizada em rede, do desenvolvimento tecnológico, e aí não preciso me deter nessas concepções que a Pro Maristela já vem trazendo. Então, são alguns pressupostos que estão presentes no nosso cotidiano, e no afã do nosso ato didático, nem sempre nós temos conscienciosidade de onde estamos fincando os nossos pés e quais raízes estabelecemos. De que lugar eu falo, mas de que lugar eu faço, a partir não só do que eu falo, mas do que eu experienciei e guardei na minha memória, porque nem sempre o que eu falo é o que eu utilizo como referência na hora que eu estou em sala e desenvolvo os trabalhos, e desenvolvo as minhas práticas com meus estudantes, que sejam remotas, híbridas, que sejam híbridas, está presencial também, com muitos recursos digitais, quer sejam numa perspectiva EAD, enfim. Então, onde meus pés estão fincados? Eu, docente, e quais são as concepções, não são as que eu conheço, que tenham compreensão conceitual, nem são só aquelas concepções que eu anuncio, como eu estou anunciando aqui para vocês, mas são aquelas grandes memórias dessas concepções que norteiam o meu fazer, e que fazer é esse que eu desenvolvo em sala. Então, eu trago esses pressupostos, não só como grandes conceitos que nós temos que ter uma compreensão cognitiva, mas também como grandes sinalizações de experiência que nós vivemos e que determinam as nossas práticas, muitas vezes inconscientes, em atos didáticos e de currículo, que, não obstante nós trazemos como de vanguarda, na prática, efetivamente, elas estão ancoradas no século XVI. Então, eu trago para vocês a reflexão nesta perspectiva. E, na sequência, trago 3 imagens para nós refletirmos sobre interação, tecnologia e ato didático, né? Eu tenho tecnologias aí com os meninos, eles estão todos com seus computadores, mas estão classicamente estruturados como se estivessem numa aula do século XVII, né, XVIII, eles ainda estão atrás um do outro, eles estão interagindo, a professora está de costas, não sei se ela virá, se eles continuariam interagindo assim, ou se aquietariam mais, precisaria estar lá para ver. Eles estão, acredito que em rede, mas se não estiverem, pelo menos estão com um recurso tecnológico digital da contemporaneidade, entremeado por um recurso tecnológico também
que por muito tempo nos acompanha ainda, se faz muito presente, tem mais tradição até do que os laptops, que é o quadro verde que está ali à frente, e a professora com seu giz escrevendo, não é o piloto, é o giz. E junto com uma telinha aqui do lado, que vocês podem ver do flip chart, que é uma lousa, me parece que digital, deve estar sendo projetada alguma coisa. Então, a riqueza de artefatos, de tecnologias que nós temos aqui, e embaixo das suas carteiras, os cadernos, os livros, né? Então, uma coisa fantástica de se ver. Ali na frente, acredito que é a impressora. E tem um modo de proceder nesse grupo gregário, nessa organização desse coletivo. Aqui eu tenho uma outra experiência com a tecnologia também, então a gente está numa sala de tecnologia bem compartilhada. A organização dessas mesas ela já está um pouco mais diferente, então a gente tem uma mesa no centro, a gente está com as experiências aí das mesas ao redor, nós estamos com os meninos já numa conversa, num bate-papo maior, pressupõe-se que nessa sala há uma maior interatividade entre eles, os recursos são os mesmos, é o computador, e aqui a gente tem uma outra experiência de uma sala de aula, onde eu não tenho um computador, mas continuo com a lousa ali atrás, agora não é só do giz, agora é do pincel, e tem os celulares na mão desses meninos e dessas meninas aí, para desenvolver o trabalho, e a professora muito satisfeita pela sua expressão nesse processo de interação, acredita-se, ou pelo menos para a foto. Então, a gente tem 3 salas de aula, mais 3 modos com tecnologias e 3 modos diferentes de interação, que estão afeitos não só a proposta pedagógica dessa escola, mas também a como esse docente faz valer as suas concepções de organização do momento didático, tá? Independente de ser digital ou presencial. E aí compreender que essas concepções ideológicas que nós trazemos, que eu estou trazendo para vocês, não são invólucros prontos. Elas são construídas na nossa vida e a gente vai se constituindo com esse tecido, essa trama, nas experiências dos professores que nós tivemos na vida, e elas não ficam à margem ou do lado de fora da porta da sala, nem da porta da minha casa. Elas se apresentam comigo. E os meus atos didáticos trazem as minhas concepções conscientes e inconscientes. E o meu ensino vai se organizando em função disso. Mas não só as concepções, o meu autoconceito, autoimagem, autoestima, a crença na capacidade que eu tenho de desenvolver uma atividade didática de modo A, B ou C. E nesse momento da pandemia, então a gente está aqui num momento especial, as portas foram escancaradas. Escancaradas porque os computadores estão na sala, os pais estão vendo a aula remota acontecendo, como que a professora trabalha essa mediação com o aluno, a forma como os seus filhos se relacionam, o pai está vendo o bastidor do trabalho pedagógico, pelo menos na perspectiva de como o seu filho, naquele contexto especial, relaciona-se com o ato de estudar. A porta foi escancarada para uma reflexão de quem aprende com quem agora, porque os professores não estão sabendo usar as tecnologias e fazer boas mediações. O que se aprende? Os professores estão fazendo um esforço muito grande para acompanhar esse ritmo. Quais aprendizagens são as relevantes agora? Então, a gente está ainda com as aprendizagens clássicas que estão lá nos manuais, com uma vida vivida presente hoje na pandemia, que requer aprendizagens socioemocionais e habilidades que são extremamente significativas e muitas vezes são deixadas de lado pelo roteiro que o livro traz. E uma outra porta que é escancarada é a grande questão que se põe, que é como proporcionar experiências de aprendizagens profundas e duradouras. Agora nós estamos falando da grande maioria dos professores aí na educação básica das aulas remotas. Nem todas as instituições, eu acredito que apenas 30, 35% delas têm feito ambientes, têm estruturado ambientes, né, para fazer um trabalho que de fato tenha um ambiente online organizado. Muitas dessas experiências estão se dando dentro das possibilidades desses professores, com os recursos que eles utilizam, que têm ao seu redor em casa, com o seu equipamento, eles também estão isolados, com sua internet, e com a grande questão, a grande dúvida que se põe que aí entra a questão também da avaliação, se essas aprendizagens estão sendo consolidadas e como a gente verifica se isso se deu. E a gente está vendo um cenário se colocando aí, porque não temos certeza de nada, ninguém consegue informar quando nem como se dará, a gente pode fazer prospecções e trabalhar com futurismo, mas agora só dá para ser o agorismo, e observar que as sociedades que já estão avançando. Aqui a gente tem a experiência da China já voltando às aulas, e aqui uma outra experiência também. Então, vocês vejam que essa estrutura, ela vai ser impactada diretamente, e acredito que ela vai trazer mudanças no modo como a gente tem entendido esse online, esse EAD, esse remoto, esse híbrido,
e também esses trabalhos remotos e esses presenciais, né? Não só pelo distanciamento, que por muito tempo ainda acredito será exigido, até que a gente tenha vacina, mas também porque esses meninos, eles estão com o uso intensivo das tecnologias digitais, o que era coibido em parte por alguns pais ou pela escola em um bom tempo, e nessa imersão, e eles estão descobrindo, os meninos, que é possível, então acredito que a gente vai ter agora grandes desafios com essa porta que se escancara, inclusive para as crianças, né? É possível usar essas ferramentas todas que eu tenho mão para aprender. Não dá para tomar mais meu celular e fazer um trabalho diferente. Então, a gente pensa, né, partindo dessas reflexões, e aí trabalhando com os conceitos, e aí eu trago muito Edmé, André Lemos, os estudos de Levi e outros, e as reflexões que a Pro Maristela traz agora também incorporo para a minha fala, a compreensão para o professor de que o computador online, estando online, não é tela de recepção para o indivíduo solitário, requer uma mudança profunda nesse mindset dele, para que ele comece a compreender que esse computador ele deixa de ser uma tecnologia específica, mono, e se instala como um grande campo de ação do interagente que interage, né, com imagem, com texto, com som, com registro, com conhecimento, e de forma multidimensional, multifacetada, complexa, conectada, sem um ordenamento linear que necessariamente o nosso planejamento traz. Então, isso traz para a gente um desafio muito grande na prospecção dos nossos planejamentos e organização dessa estratégia que é das aulas, dos designs didáticos, que são digitais, principalmente para os professores que trabalham no presencial e estão precisando fazer as estruturações. Então, o professor começa a perceber, nós começamos a ter muita clareza na experiência, que sala de aula online não é um conjunto de ferramentas infotécnicas. Ela é um ambiente que se auto-organiza nas relações estabelecidas pelos sujeitos, com os objetos técnicos que interagem e afetam-se mutuamente ao longo do processo na construção de conhecimento. Então, a gente tem agora uma grande mudança que eu acho que vai fazer com que, nas nossas experiências de ensino, aprendizagem, nada seja como antes. E a gente comece a rever, de todo modo, de modo muito profundo e experiencial, esse nosso entendimento de organizar a aula. Então, é necessário, então, que a gente pense as nossas aulas a partir de agora, quer sejam remotas, quer sejam até as presenciais, como obras abertas, com plasticidade, fluídicas, hipertextuais e interativas. Então, o meu planejamento fechado, estruturado, que a gente diz assim, não, o plano é flexível, mas a minha aula não fica nem tanto, se abre para as possibilidades que esse equipamento, que na verdade a gente pode entender como um grande portal, nos dá para poder acessar outros mundos, navegar outros saberes, outras formas de organizar esses saberes. Bom, e aí eu trago esse desenho aqui, que é da Edmeia, de uma apresentação que ela fez aí sobre design didático, que eu acho muito legal nos trabalhos que eu assisti dela, e aí eu fiquei, assim, é curioso para a gente, porque quem está no presencial que vai fazer as adaptações, pensa no planejamento, naquelas estruturas todas organizadas, estruturais, linha a linha, em momento a momento, e o planejamento acontece assim, mas quando operacionaliza, ele se faz assim. Então, a ideia da hierarquia e da linearidade, que às vezes a gente quer assegurar e ver acontecer, ela não se faz pelas múltiplas possibilidades de conexão que nós temos, conceituais, de tecnologia, de experiências, de atividades, de ambiências e de sujeitos também, de sujeitos nos múltiplos espaços que a gente tem agora. Então, a gente está falando de um curso que, quando ele é organizado assim, é ótimo, mas quando ele é presencial e o professor tem 1, 2 meses para organizá-lo assim, sem um preparo, para mudar a sua mentalidade de trabalhar assim, aí se coloca um grande desafio, que é conseguir ver esse modus operandi complexo, didático, funcionando. E aí também a Edmeia traz 3 conceitos interessantes, 3 organizações de informação interessantes, que ela diz o seguinte: primeiro, há o planejamento, depois a arquitetura dos conteúdos e as situações de aprendizagem, e aí a gente tem a materialidade da ação, a cocriação com sujeitos, e a obra aí se faz aberta. Então, eu não deixo de ter estrutura, eu não deixo de ter a organização adensada, às vezes, delimitada, eu não deixo de ter minha aula, e aí a Pro Maristela vai se detalhar nisso, não vou precisar entrar nisso aqui, eu não deixo de ter o meu
objetivo linkado ao conteúdo e articulado às aprendizagens que são consolidadas, aos processos avaliativos e aos modos de trabalhar essa interação, mas o modo de funcionamento ele se dá de modo bastante complexo, e isso requer do professor uma mudança muito grande de mentalidade, flexibilidade e abertura, porque a experiência ela é aberta, ela é ubíqua, ela é flexível, ok, já entendemos, mas a nossa mentalidade também precisa estar funcionando assim. E aí eu trago alguns desafios aqui da experiência que eu vivi, que foi, eu já tenho experiência com a educação à distância, com aulas online, digitais, faço formação, enfim, trabalhando muitas interfaces lúdicas e das metodologias ativas, mas quando eu me vi tendo que desenvolver aulas para os meus estudantes de pós-graduação em 1,5 meses, transportando o ensino presencial para uma modalidade remota, eu me vi exigida ao extremo, e aí eu trago 5 pontos, né, que eu entendi que são pontos que são cruciais para nós, professores, na hora que a gente organiza essa experiência, principalmente quem não vive a experiência do ensino EAD, não tem essa formação, enfim. Primeiro, é a identificação das aprendizagens, né, que vão se desenvolver. Porque a gente começa a se indagar se são aquelas mesmas, e se no modo online eu vou conseguir, ou a gente vai, quais são as estratégias que a gente consegue fazer as consolidações. Então, essa parte é mais fácil, porque você está com isso posto no plano, o currículo traz ok. Os objetos de conhecimento também são um pouco mais fáceis de trabalhar, porque eles estão postos no desenho curricular que você traz. Mas observar o tempo e espaço, pensar nesses tempos de atividade, pensar nessas possibilidades de interação, definir o modelo, como que eles vão interagir, eles vão trabalhar em mini-grupos, vou usar o chat, e aí entra as tecnologias, eu vou utilizar que tipo de estratégias didáticas ativas, eu vou fazer problematização, como eu faço a problematização, como eu organizo a classe na ferramenta que eu tenho, então aí entram os nossos grandes desafios, que são desafios na organização das experiências dos designs didáticos, né? E aí a gente cai num outro conceito que é do ensino híbrido, né? Que nós ainda não aproveitamos potencialmente essa perspectiva ubíqua, interativa e de plasticidade do trabalho com a docência online no presencial, que no presencial, no ensino híbrido, que a gente já fala de ensino híbrido, embora nem sempre a gente trabalhe o hibridismo em sala, a gente ainda se dá o direito de retirar o celular, não acessa a internet, não usa apps, não integra com outros modos de comunicação, às vezes a gente ainda está na ideia do texto, da impressora e do material, por entender que aquele é o momento que é seguro, então a gente vem com a estrutura do ensino híbrido, que, independente da perspectiva que eu vá adotar, assegura a qualquer experiência minha agora, doravante, o entendimento de que esses debates, essas ferramentas, essas pesquisas, essas leituras, esses projetos e atividades, eles sim podem ser trabalhados interacionalmente com os recursos digitais que são online, dentro desse desenho didático que eu faço. Se ele é presencial, ele tem que ter um desenho próprio, pensando aquele tempo presencial, a interação face-to-face com o aluno em sala, e depois a interação que é digital, não é necessariamente presente. Pensando nisso na perspectiva remota, quando eu não posso trabalhar na perspectiva de digitalizar minhas aulas, mas trabalhar com hibridismo, entendendo que essas tecnologias, ela entra no meu desenho didático para propiciar modos de interação que são interações diferenciados, e obviamente que isso consta também nas minhas aulas que são à distância, e aí isso já se faz com mais clareza, permitindo uma experiência que é diferenciada, né? No desafio da experiência que eu vivi, professora, eu estou com 20 minutos e 45 segundos, quanto tempinho eu tenho para fechar? Professora, pode mais uns 5 minutinhos, né? Até tudo bem. 5h15, e aí a gente abre para as perguntas, né? Que você vai ter que sair um pouquinho mais cedo, isso. Aí a gente abre para as perguntas. Pode ser? Pode. Então, nesse desafio da experiência, eu encontrei um ponto que é um ponto que não tem sido discutido muito quando a gente fala nos designs instrucionais: autoconceito, autoimagem e autoestima. Às vezes a aula está estruturada, o design está bacana e a estrutura está levada a termo adequadamente
do ponto de vista do planejamento, mas em sala ela não funciona bem, porque os alunos têm um conceito de si não pertinentes a uma capacidade de realizar aquelas experiências, a imagem não é bacana, não quer aparecer no vídeo, não gosta da voz, não quer estabelecer experiências que sejam interativas nesse ambiente, e a estima não está bem consolidada. Mas isso não é só do estudante, isso também do professor. E a gente tem discutido pouco, na hora que a gente fala dos designs didáticos instrucionais, do ponto de vista de como essas competências socioemocionais do docente se afetam, não o desenho instrucional em si, a Pro Maristela vai trabalhar isso, mas a operacionalização dele na relação com o estudante e agora na operacionalização dessa aula, tá? Nessa experiência que eu tive, então, eu tive que recorrer a algumas estratégias, como as metodologias ativas, fazendo grandes adaptações a elas para tentar utilizá-las no ambiente online, fazendo experiências com os meus alunos, ouvindo feedback e abrindo realmente para as trocas com eles. Usei muito do recurso da gamificação, trabalhando com algumas métricas de pontuação, algumas estruturas de competição entre eles, de cooperatividade, trabalhando com algumas métricas que são dos jogos, para poder organizar, dar um enredo para a atividade didática, as experiências off e online, então, numa das aulas que foi de didática e ludicidade e arte, arte, ludicidade e aprendizagem, a gente fez um sarau depois do almoço, e foi digital, e eles trouxeram experiência off, que eles tinham com as artes, e colocaram on, na hora que trouxeram e apresentaram ali digitalmente, mas foi um trabalho de convencimento muito grande, porque, como eu falei, autoestima e autoconceito entrou muito pesado aí, e em algumas instâncias o trabalho não fluía com muita liquidez, porque esses aspectos socioemocionais, eles levados a termo, eles mobilizam o sujeito. E as possibilidades de interação com os apps, a Pro Maristela também já citou, e acredito que vai trabalhar aqui, os apps que gamificam, e também as experiências on e off com esses artefatos, né? Desafios. Desenho didático das aulas remotas são distintos das demais experiências com EAD, ensino presencial e ensino híbrido. Esse é um ponto para a gente discutir quando fala dos desenhos, porque o tempo de aula que a gente tem que pensar é aquele tempo que é o tempo da aula mesmo, a organização didática precisa ser diferenciada, pensando em pausas para que o corpo, inclusive, descanse, porque não dá, no remoto a gente fica o tempo de aula com o aluno em tela, não dá para ficar 4 horas sustentando. Eu trabalhei 8 horas com um aluno, sustentando a aula remota, não dá. Então, esse percurso desse desenho instrucional contou com atividades off e on, com atividades de metodologias usando o chat, as interações, usando o Discord, que é um app, uma ferramenta que é interessante para poder eles trabalharem as relações entre eles, usando o Picklers e outras ferramentas para poder fazer desse remoto um tempo mais leve, e com pausas mesmo grandes de 40 em 40 minutos para descanso, para alongar, a gente voltar. Conhecimento e uso dos artefatos digitais é um desafio, porque nós professores, não temos a vivência, não adianta saber que esse é o melhor app e a gente precisa experienciá-los, usar, ver como é que funciona, fazer um teste em casa com um amigo, etc., para saber a termo quais são os aspectos que ele mobiliza. Não é só pegar os mais bacanas na lista que a gente viu lá na internet, o que foi dada para fazer a integração. Temos que pensar nos tempos de aula que precisam ser diferenciados, especialmente estou me destacando aqui nas aulas remotas. A infraestrutura, que são os ambientes online, né, compostos de interfaces diversificadas. A instituição precisa prover essa infraestrutura, eu preciso ter um equipamento, se eu estou agora isolada, que caiba essa infraestrutura, e aí eu tenho que ter uma atenção que às vezes a gente não tem de qual é a capacidade do meu computador de sustentar isso, de fazer as transmissões, o que é uma sobrecarga de responsabilidade para o docente em sua casa, de uma responsabilidade que seria institucional. A gente precisa trabalhar a compreensão das conexões a necessária conexão entre as aprendizagens projetadas, que são as habilidades, as metodologias que a gente adota e essa avaliação, e aí esse design vai ajudar muito, ao planejamento nesse modelo diferenciado vai nos ajudar muito. Precisamos, literalmente, romper imediatamente com a perspectiva de que é unidirecional o nosso proposta de trabalho, a gente ainda trabalha nesse modo, e começar a desvendar os modos de avaliação, quer seja nas aulas remotas, quer seja nas aulas semipresenciais, o EAD, e também rever isso no ensino presencial agora, que eu acredito que pós-pandemia estará estruturalmente híbrida, sem sombra de dúvida, tá? Bom, vai passar, nos reencontraremos mais fortalecidos, e para dar um grande abraço, que nenhuma tecnologia substitui, mas que permite, e aí eu quero propor cada um de vocês aqui para fazer encerramento da minha fala, cada um aí se abraçar um pouco aí do lugar onde está, se abracem apertado,
se vocês se permitirem fazer essa experiência agora. Se abracem apertado e se deem de presente essa ocitocina aí, porque a gente precisa, sobretudo, falando dos aspectos que são socioemocionais, ficar atentos também para a saúde do docente, quando a gente fala na instalação desses novos modelos, principalmente para esses professores, que são professores de uma modalidade presencial, que estão vendo abruptamente a sua passagem para uma modalidade digital, e que não tem preparo, não tem formação, não tem experiência significativa para lidar, e com o conteúdo emocional que os alunos trazem para essas aulas, porque todos confinados, e nesse momento de tanta mobilização emocional, a carga é muito grande. Eu agradeço a partilha, espero ter contribuído com vocês com experiência e passo a palavra agora para a nossa mediação. Muito obrigada, professora. Foi uma delícia esse abraço. Eu vou passar agora para as perguntas, antes da gente retomar a fala da professora Maristela, porque a professora Rose tem que ir embora um pouquinho mais cedo, né? Então, a gente pode ser, Isso, pode. Não, pode. Eu vou só compartilhar, né, uma experiência e um ambiente, mas assim, pode ser no final. Certo. Então, vou passar a primeira palavra aqui para o professor que se inscreveu, é o professor João Pessoa, que é o primeiro inscrito. Pode falar, professor. Olá. Olá. Onde é que eu me vejo? Essa é a grande questão, onde é que a gente se vê nessas ferramentas e quando a gente não vê ninguém. Então, boa tarde a todos e a todas. É sempre bom esse momento de compartilhar esses saberes necessários, principalmente nesse momento. Me inquieta um pouco essa questão da educação online, da EAD, enfim, desse campo virtual no campo da aprendizagem. Antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é João Pessoa, sou da área de ensino de Química, tenho experiência na área de educação básica e ensino superior, desde lá da Paraíba, de Campina Grande. E, assim, eu tenho trabalhado algumas metodologias ativas da aprendizagem. Comecei com algumas sequências didáticas, como a sequência didática interativa, da professora Marli Oliveira, ainda no mestrado, e com formação de conceitos de Galperin, Leontiev e Vygotsky, que tem um livro muito bom do professor Isauro. Fui desafiado por um estudante, ainda na graduação lá em Campina Grande, para trabalhar com a base orientadora da ação de Galperin, trabalhando a questão do sonho na perspectiva da química de Mendeleev e de Kepler. Enfim, uma das coisas que me incomoda muito, que às vezes eu não escuto muito falar, é na questão da autonomia que os nossos estudantes têm. Então, a gente vem de uma educação totalmente bancária, isso não é de hoje. Então, desde a educação infantil, isso vem se trabalhando, essa educação bancária, até hoje, mesmo que na década de 90 deu um boom do construtivismo, de Vygotsky e tudo mais, mas a gente ainda percebe que, na prática, ainda permanece essa educação bancária e que, muitas vezes, os nossos estudantes, no ensino superior, eu já coloco no ensino superior, eles são obrigados, literalmente, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque meio que entra em conflito no que eu acredito do ponto de vista teórico, porque eu sou freiriano, mas que eles são obrigados a acessar algum texto, a ler, a debater, ou seja, não é algo que vem da natureza dele, da formação dele, como eu falei anteriormente, da questão da cultura escolar que eles tiveram. Então, mudar essa cultura, eu acho que é extremamente preocupante de uma hora para outra, meio que no instalar de dedos.
em que a gente tem pressa nesse momento, em cada vez mais debater e discutir sobre novas tecnologias, novas modalidades, novas formas de a gente acessar o conhecimento. E, assim, muitas vezes também me incomoda, e me desculpe a professora Maristela, né, que foi a primeira, enfim, não sei. Mas, assim, me incomoda em sempre colocar o professor como o protagonista do não domínio da tecnologia e tudo mais, onde eu vejo que os dois estão par em par. Então, assim, tanto os nossos estudantes como os nossos colegas professores, eles vieram da mesma cultura escolar, em que não tiveram essa formação, esse hábito, essa mudança de hábito e tudo mais. Então, eu gostaria de fazer só uma consideração e uma pergunta, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, professoras, sobre essa cultura, sobre como a gente deve trabalhar, embora que eu pergunto mais, eu já tenho em mente, mais ou menos, o que não é nada fácil, mudar essa cultura escolar em que o estudante ele tem autonomia. Eu reporto a Rubem Alves quando ele fala que o professor ele não está para ensinar as coisas, porque as coisas estão na internet, nos livros e tudo mais. O professor está para causar o espanto. Esse espanto, eu acho que é a grande questão. Em outra fala de Rubem Alves, ele fala que quando o professor ele obriga o estudante a ler, a leitura ele perde o sentido. Concordo plenamente. Por isso que eu sou mais freiriano. Então, assim, como a gente deve lidar, sem falar nas questões culturais, nas questões regionais, nas questões socioeconômicas, em que estamos inseridos. Então, lembrando que eu já falei isso em outras palestras aqui nesse espaço, a gente tem cidades aqui próximo de Barreiras em que as escolas não têm energia elétrica, então muito menos água, então não tem energia elétrica. Os professores, para carregar seus celulares, eles vão até a cidade, eles vão até o ponto mais próximo, e muitas vezes é muito distante. Então, assim, como a gente vai... não estou aqui buscando resposta para culpados, porque eu acho que não existe. Eu acho que estamos no mesmo barco. Eu acho Professor, eu vou pedir para você concluir, porque a professora tem que sair, aí a gente tem umas perguntas mais pontuais para ela poder... Pronto, tranquilo. Eu gostaria só de ouvir sobre essa questão dessa desconstrução do professor, de que o professor não sabe, e também da questão da autonomia dos nossos estudantes a partir da cultura escolar que eles tiveram desde a educação infantil. E desculpa aí o desabafo, porque isso me incomoda muito. Certo. Professora Rosemary, quer falar primeiro? Eu estou passando falar? Primeiro... Isso. Prof, é bastante pertinente a questão que você traz, eu compreendo o lugar dessa angústia sua. E quero colocar a primeira coisa, existem estudantes. Não existe um único estudante. Então, tem aquele estudante que é tecnologicamente bem estruturado, tem aquele que não tem, às vezes isso tem a ver com a questão socioeconômica, às vezes não tem a ver, porque às vezes ele tem uma limitação mesmo tendo condições, e o que não tem condição busca as limitações. Então, os sujeitos são diferentes, e isso faz diferença também. Os professores, do ponto de vista dos docentes, também do mesmo modo. Nós temos um grande número de docentes que são bem entremeados com as questões da tecnologia, eles estão aí desde que começaram os estudos sobre a AD, mergulhando nela. A gente tem um exemplo aí, a Edmeia, a Nesso Preto, são expoentes. Alguns não são expoentes, digamos assim, nacionalmente, mas são expoentes no seu espaço. Outros são expoentes na sua sala de aula, mas têm experiências e têm formação da educação à distância.
Tem aqueles professores que estão com experiências híbridas, não estou falando em educação à distância, híbrida, de usar um app, de usar um recurso tecnológico além daqueles da sala, com bastante esforço e acompanhado das formações que a instituição dá, ou porque é curioso e investe. Tem aqueles que não investem, porque não acreditam que esse seja um modelo, como eu tenho diversos estudantes, professores, que me dizem que para eles é o corpo a corpo, sinestésico, olho no olho, e ele não vai entrar nessa da tecnologia, isso é real. E a gente tem aqueles professores que efetivamente têm um mindset que não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Tem dificuldades, inclusive, por não terem uma ambiência com a tecnologia. E precisam de imersão, de uso, precisam de formação, do mesmo modo como estudantes há essa gama de competências dos docentes, e docentes em todas essas gamas. Então, quando eu digo que os professores precisam também mergulhar, primeiro, considerando essa gama, e segundo, porque falando da rapidez com que a tecnologia se desenvolve, a gente nunca está preparado. Então, a gente está sempre precisando preparar-se para, né? Então, é nesse sentido. E acredito que essas ferramentas auxiliam o protagonismo e, sim, auxiliam a autonomia, desde que o professor assim as utilize, que ele também pode trabalhar todas essas ferramentas do ponto de vista bem instrucional, bem clássico, bem pragmático, bem bancário, né? Não sei se respondi, mas... Antes de eu passar a palavra para Maristela, eu vou trazer duas questõezinhas que foram apresentadas no chat pela Sheila Conceição e pela Sim. Soraya Fernandes. Aí ela já pode fazer a pergunta da Sheila Conceição é a seguinte: como você percebe a questão do currículo de ensino na perspectiva híbrida do ensino? Então, essa é a primeira pergunta da Sheila, está falando sobre a perspectiva híbrida. E a segunda, que é a da Soraya Fernandes, é como incluir as simulações como ferramenta de suporte para o desenvolvimento de habilidades e competências dentro de um cyberespaço? Então, a gente tem... Repete aí a primeira, porque as duas foram... Quem vai responder então, sou eu, Maristela. Eu vou complementar a sua fala e eu... Isso. Tá. Então, a primeira é sobre... rapidinho. A primeira é sobre a perspectiva híbrida do ensino. Como vocês percebem a questão do currículo de ensino na perspectiva híbrida do ensino. E a segunda, que é a da Soraya, como incluir as simulações como ferramenta de suporte para o desenvolvimento de habilidades e competências dentro do cyberespaço. Tá. Eu queria primeiro começar a falar uma breve fala, acho que Rose respondeu ao professor João, né? Primeiro que eu acho que assim, eu comecei minha fala sem culpabilizar o professor, né? Até me colocando nesse lugar, né? Como eu falei, apesar de ter muita experiência com a educação online, o que a gente está vivendo agora é novo. Então, se a gente chega num ambiente desse, as plataformas, cada live que a gente entra, cada reunião que a gente entra, é uma plataforma diferente e eu preciso lidar com isso. Então, a gente às vezes perde um tempo. Como é que sobe uma apresentação? Né? Mesmo para o professor que tem uma fluência tecnológica, né? E uma fluência na dimensão pedagógica, de uso dessas tecnologias, a gente também está aprendendo nesse momento. Isso. Né? A gente aprende o tempo inteiro, porque a tecnologia não para, né? Então a gente está o tempo todo aprendendo. Eu comecei minha fala falando sobre isso. Tá? Em relação à questão da autonomia do estudante, eu acho que o que acontece, o currículo da UFSB, né, da minha universidade, ele já foi pensado para o uso intensivo das tecnologias. Então, quando a gente começa, e a gente tem muitos desafios e a gente tem muito problema, a gente tem excluído o digital, a gente tem muito aluno ainda que não sabe lidar com essa tecnologia, e aí quando começa, eu não vou dizer, eu perco uma semana ou algumas 2 semanas, vamos dizer assim, acho que não é perda, né, sensibilizando esse aluno para a educação online, para a educação semipresencial. E discutindo a autonomia do estudante, né, discutindo essas estratégias, a importância de hoje a gente estar inserindo essa tecnologia, né, nas práticas pedagógicas. Anísio Teixeira já dizia lá em 63, porque a gente precisa ser homens do nosso tempo, né, então a gente não pode, de forma alguma, apartar, eu falei isso, teve isso na minha fala também, né, a tecnologia está na sociedade, a gente não pode apartar a educação da sociedade. Né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente precisa sensibilizar tanto o aluno quanto os professores, e o ponto principal é investir em formação.
formação de professores. E aí, essa formação, hoje, ela está se dando na rede, né? E a gente tem que aproveitar. Então, aproveitar esses momentos como hoje, com essas discussões. E aí, eu já tenho um ponto que eu acho que é importante. Eu acho que eu fiz uma breve apresentação, mas na minha fala, eu destaco vários pontos que seriam um ponto para cada live. Então, seria um momento, uma oficina, então teria que ter uma oficina de desenho didático, uma oficina de mediação pedagógica, uma oficina, um mini curso de avaliação na educação online, tá? Isso tudo não se resolve numa live. Tem problema não, a gente organiza, professor. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Tá? E é isso. Aí, eu já não me lembro... peraí, só uma pergunta, acho que foi da Sheila, estou tentando me lembrar. Ela falou sobre o currículo híbrido. Então, tem a ver com isso. Não dá mais, a gente precisa formar nosso aluno para viver nesse tempo, nessa cultura contemporânea, né? E a saber lidar com ela. Se a gente for pensar um pouco, a BNCC, eu tenho muitas críticas sobre ela, mas ela traz um ponto positivo, que é uma discussão sobre os multiletramentos, que eu acho que é importante nesse momento, né? E aí eu acho que não tem mais retorno. Então, acho que a educação híbrida, ela veio para ficar, tá? A gente vai precisar mexer nos currículos da escola, nos espaços-tempo das escolas, a infraestrutura técnica das escolas, né? Então, acho que a gente vai precisar mexer na escola e na universidade como um todo. Acho que é isso. Eu não sei se teve mais alguma pergunta, ou se eu respondi. A outra coisa, que tem a questão do conteúdo. Acho que Rose falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que o conteúdo, eu acho que nesse momento devia aproveitar essa própria realidade, a pandemia está aí, o coronavírus está aí, dá um projeto aí para o ano inteiro, tá? E aí eu já compartilho com vocês, que eu ia compartilhar daqui a pouco, eu já faço isso agora. A gente está com um projeto institucional, que é o RIA, é uma rede interinstitucional de ações na quarentena. Eu vou colocar o link aqui, e lá nesse site a gente tem diversas atividades envolvendo várias universidades. Vocês podem aproveitar essas atividades com imagem, com vídeo. Eu vou colocar o link aqui, tá? Inserir nos currículos de vocês das escolas. Eu já vou disponibilizar esse link aqui. Esse seria um dos pontos que eu queria trazer aqui no meu retorno. Então, e divulgar. Passo. Certo. Professora, quer comentar? Oi, Pro. Quer falar? A professora Maristela, ela traz as questões de modo bem pertinente, né? Eu quero fazer destaque sobre a questão dos conteúdos, né? A gente se debate muito sobre o que é importante ensinar, né? O que se ensina na escola. E nós estamos vivendo numa experiência nunca pensada, nunca antes, acho que imaginada por ninguém. Ela é absolutamente fora da curva para nós, para nossa geração e anteriores, etc. E a gente insiste em estudar ainda o script que está lá no roteiro do livro didático, né? Eu acho que estamos perdendo uma grande oportunidade para promover uma transformação no sentido de o que se precisa aprender e desenvolver para a vida, o que se estuda, o que é relevante para a vida. Eu acho que esse é um ponto que a escola não se deu conta. Ela já se deu conta da tecnologia, conseguiu avançar um monte de coisa, mas eu acho que esse ponto ela ainda não conseguiu se dar conta. Só o destaque com a professora Soraya. Depois, eu vou passar a palavra para os próximos inscritos, e aí eu vou frisar só a perguntinha da Soraya, que ela pediu para comentar sobre as simulações como ferramenta do desenvolvimento de habilidades e competências, que eu acho que a professora Maristela até comentou, que seria, às vezes, até para um segundo momento, né, porque deve ser bastante com olhar para uma ferramenta, mas eu já passo. Antes da gente voltar para a pergunta da Soraya, a gente pode pedir agora, abrir a palavra para o próximo inscrito, que é o professor João. Eu vou pedir para o João Bosco, eu vou pedir para vocês serem resumidos na hora de fazer a pergunta, para dar tempo da professora poder participar, né? Que senão a gente se prolonga muito e ela acaba não conseguindo responder a pergunta. Então, eu passo a palavra para o João Bosco, que está inscrito.
Enquanto o João Bosco se organiza aí, eu quero agradecer também aqui, a gente tem gente de universidade do Brasil inteiro, o UFES, o FOB, o NEB, o UFBA, o UERJ, o FOPA, que está sempre por aqui, Centro de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista, o FSB, Unijorge, o EFES, Universidade Federal de Campina Grande, NTE 11. E agora, aí está aparecendo até do Rio Grande do Sul ali, Itabuna, a gente empolga. Agora eu vou passar a palavra para o João Bosco para conversar aqui com a gente. Pode falar sua pergunta. O FRB, estou vendo aí. O FRB. Pode falar, João. Boa tarde a todos. Eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu gostaria de parabenizar as professoras pela ótima reflexão que eles fizeram. Enquanto vocês apresentavam, eu fiquei tentando fazer aqui um exercício mental de comparar a minha época com esse atual momento que a gente está vivendo, né? E aí, pelo menos que eu consegui resumir aqui, é que essas tecnologias, elas trouxeram novas formas de comunicação, produção de conteúdo, armazenamento de informação, e na prática o que eles conseguiram trazer para a gente, que é muito positivo, é a descentralização do conhecimento, né? Eu lembro que na nossa época, as fontes de informação útil para a gente poder se debruçar e gerar conhecimento estavam no professor, centrado no professor, biblioteca, só que as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, eles trouxeram esse novo cenário positivo de descentralização, permitindo que o aluno se consiga aprender de forma participativa, que também é positivo. Bom, aí o meu questionamento é esse. Nesse novo formato, o aluno ele pode aprender sozinho, digamos assim, tem o extremo, que é a questão da interação social, como conciliar esses dois mundos, né? E aí a pergunta é, a educação no formato anterior, ela trazia a questão da convivência universitária, da divisão de espaços, que também era positivo. Então, eu queria que vocês respondessem se a gente caminha para uma educação híbrida para poder juntar esses pontos positivos, seria isso? Não sei se eu respondo, professora. Pode meter bronca. Ah, tá. Eu diria não que a gente caminha para uma perspectiva híbrida, a gente já está nela a long time ago, né? Então, a gente já está no híbrido há muito tempo, porque, assim, o híbrido, vamos falar assim, da mistura, né, quando a gente fala da sala de aula presencial, e aí a gente tem a interação das ferramentas digitais, e o celular entra, a sua aula é presencial, mas você faz a pesquisa e usa o Google Maps para posicionar não sei o quê, e aí faz um wiki, e baixa um aplicativo, e aí faz um mapa conceitual, etc. Então, repara, a aula é presencial, não é remota, não é online, não é AD, não é nada disso. Ela é presencial, mas ela conta com recursos digitais que antes não tinham, tá? Então, quando esses recursos digitais entram, ele vira híbrido, então ele fica um misturado de recursos tecnológicos, de artefatos tecnológicos, nessa metodologia que você utiliza como design, assim, num design metodológico próprio. E mesmo que você não use intencionalmente, o aluno usa, então ele entra, ele anota, ele registra, ele tira foto, ele registra foto, etc. Então, acho que desde que a gente tem a disseminação dos celulares com boa memória, com uma estratégia, com possibilidades de fazer os registros e com interatividade através da internet, eu acho que isso instala o híbrido e a gente não tem como voltar atrás, a não ser que você colete todos os celulares na porta, desligue a internet, não deixe ninguém acessar nada e só você fala, né? Não pode, entendeu? Só se for assim. Porque não sendo assim, ele é híbrido. Agora, pode ter uma internacionalidade docente ou não. Esse híbrido pode estar pensado no planejamento, na proposta didática, dentro do currículo, e a instituição, ela se organiza para isso, porque ela pode não ter os computadores em tanto número, mas tem uma internet super poderosa, boa, ela tem um sistema de segurança que permite que alguns sites sejam utilizados, não sai bloqueando tudo, não abre wiki, não abre rede, não abre nada por causa de segurança. Então, quando está dentro do projeto da instituição, a gente tem uma possibilidade. Quando está dentro só do projeto do professor, é outra possibilidade. E quando está só dentro do projeto do aluno, é outra possibilidade, não entra no design didático do professor. Então, acho assim, o híbrido ele já está aí, tá? A grande questão é
Quem assume, a escola está assumindo o híbrido e dando condições, o professor integra o híbrido na sua organização de aula, que também é a presencial, né? Porque o aluno já traz. Eu acho que essa é a questão, prof. Então, acho que já está, né? E é bom isso. Professora Maristela, quer fazer algum comentário? Não, é só ia complementar. Quando ela disse que já estamos há muito tempo, o aluno está na escola o tempo todo com celular. Eu vou pedir um pouco de desculpa aí, porque o Rose estava respondendo a pergunta do professor e eu já estava no chat respondendo a outros. Achei o máximo isso. Eu comecei também a fazer isso aqui. No chat respondendo outras questões, né? Mas é isso aí, o celular já está na mão do aluno, a gente está dando uma aula, na mesma hora que a gente está dando uma aula, eles nem perguntam mais, eles vão lá e já estão pesquisando o que eles não entenderam. Então, né? Eu vou passar a palavra agora para Eu respondi, Maiana, né? Desculpe, Maiara. Maiara, desculpe. Ô, Maiara, eu coloquei aí no chat o que eu disse que ia compartilhar. A Soraya fez uma pergunta e ela estava querendo saber muito sobre a questão da simulação. Precisa ver qual é a área dela de interesse, eu coloquei aí, e aí a gente tem vários repositórios na rede, eu falei para ela que tinha um Rivet. Da medicina. Você pode cortar um pouquinho aqui? Sim. Só para eu dar um tchau, que a Rose precisa sair, né, Rose? Você quer dar um tchauzinho? Isso, então, quero, sim, quero. Eu agradeço a oportunidade do diálogo, agradeço a possibilidade de ter conhecido um pouco mais aproximadamente a Pro Maristela, você, né, Maiara, professor Clívio, acredito que haverá chances também. A próxima pergunta era dele. Que ele quer fazer, para ver se eu respondo, e aí me despeço. Eu deixei meus contatos aqui no chat, posso colocar de novo para quem quiser entrar em contato e trocar alguma ideia, enfim. Esse número também é o WhatsApp, eu funciono com ele direitinho. O professor quer fazer a pergunta dele, para ver se eu consigo responder? Clívio. Pode ser, pronto, eu agradeço. Primeiro, eu agradeço muito o aceite do convite, é um prazer ter Maristela e Rose aqui presente, muito obrigado. E, assim, a minha pergunta vai muito no sentido de também dar oportunidade da professora Maristela desenvolver o restante, que é entender, assim, temos visto, né, a ideia do remoto como uma possibilidade. E, por outro lado, temos tido também uma grande demanda domiciliar por uma espécie de tutorização, ou seja, transformar professor, ou pais, familiares, em pessoas que orientem. Então, eu fiquei me perguntando, não seria, e eu acho que já é um princípio da educação nos ambientes virtuais, online, enfim, pelas tipologias que vocês trabalharam, não seria interessante essa educação remota já ser mais roteirizada, no sentido de que, se ela é remota, ela não precisaria causar tanta sobrecarga, né? Ela poderia ser mais roteirizada a ponto de desenvolver mais autonomia do estudante no fazer dela, exigindo menos da tutoria, né? Que, enfim, vai se instalando pelos familiares e por quem puder ajudar. Então, é muito nesse sentido e muito obrigado. Tá. Prof, eu acho que... desculpa, eu posso responder? Claro, depois a gente passa para a professora. Professor, eu acho que as instituições de ensino já estão fazendo isso, roteirizando sim o ensino remoto para poder fazer funcionar. Esse é um ponto, inclusive, tem uma coisa aí que aí o motivo já não acredito que seja desafiador se isso se transformar apenas como uma vertente para fins pecuniários. Eu acho que isso é uma perda, tá? Mas já estão roteirizando sim, eu acho que já está fazendo isso a instituição de ensino. A grande questão é que essa roteirização está acontecendo num momento socioemocional muito difícil para todo mundo, inclusive os professores. Nós estamos isolados, a gente não consegue sair de casa, com muito receio quando sai, assumindo todas as tarefas de casa, quem é professor, não tem quem lhe ajude com o trabalho triplicado, porque está todo mundo em casa, a educação dos filhos que está em casa. Então, eu sim penso que já deveria ser roteirizado, mas eu acho que a gente não tem condição humana ainda, nós professores, de conseguir dar conta disso. Agora, sem sombra de dúvida, as instituições mais preparadas, do ponto de vista de pessoal, as instituições de ensino, acredito que algumas públicas que têm estrutura robusta dentro, ou algumas privadas que têm estrutura robusta, eles já estão, sim, transformando essas experiências remotas, já estão formalizando essas roteirizações, sim, e eu penso que a gente sai dessa pandemia com a instalação dos 40% EAD, do semipresencial e tudo mais, arrojadamente colocando, e estou preocupadíssima
com essa abertura que a gente tem tido na educação básica, especialmente a educação infantil. Porque a legislação estabelece apenas em situações excepcionais de longitude de moradia, de questões de adoecimento, etc., o ensino EAD para a educação básica, mas eu acho que a gente abre uma exceção perigosíssima nesse momento, digamos assim, de prerrogativa, né, para a educação básica. E eu acho que para a educação infantil. Então, sim, já estão sendo roteirizadas, sim, a gente não consegue fazer mais por conta dessa loucura toda, e tenho severas preocupações com essa possibilidade. Me assusta um pouco quando eu falo da educação básica, viu? Eu vou agradecer ao senhor. Obrigada. Vou agradecer, eu vou precisar me despedir agora de todos vocês. Eu gostei das interações. Maristela, muito obrigada. Prof. Obrigada também, adorei interagir, conhecer você também. Para Maiara, se puder depois me mandar as perguntas, né? Ou para eu poder ver quem conectou. Meus contatos estão aí. Quem quiser entrar em contato, entre em contato comigo, via WhatsApp ou via Instagram, para poder a gente dialogar um pouco mais, enfim. E gratidão pela oportunidade de aprendizagem a todos vocês, porque quando a gente faz uma experiência dessa, a gente aprende pra caramba também, viu? Pode deixar, professora. Tchau. Tchau. Agora... Eu também, não, desculpe, Maiana, eu também vou, acho que a gente vai encerrando também. Por causa Não, da é a última perguntinha. Falta só uma pergunta que é do Wallace, e aí a gente encerra. Realmente já avançamos bastante. Pode ser? Eu posso pedir, então, para o Wallace comentar, ou você quer comentar primeiro essa pergunta? Não, eu preferi, vamos passar para o Wallace. Sim, então, Wallace, por favor. Não, na verdade, eu concordo muito com a fala da Rosemary, né? Uhum. Em relação à educação infantil, totalmente contra, né? É uma educação à distância para essa faixa de idade impossível. Então, pode fazer a pergunta, Wallace, por favor? Boa tarde, me escutam? Sim. Sim. Primeiro, agradecer, né, pelas falas da professora Maristela e professora Rosemary, né, agradecer a Maíra aí pelo criar esse espaço. Sou professor da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje estou como membro da Câmara Superior de Ensino, e o que me trouxe, na verdade, para esse espaço é porque no âmbito da Câmara Superior de Ensino a gente está discutindo aqui na Universidade Federal de Campina Grande uma minuta de resolução para pensar um pouco sobre esse regime extraordinário que estamos vivendo, né? A fala de vocês me deixou muito feliz, mas também um pouco assustado com o grande desafio que temos enquanto universidade pública, inclusive para dar conta dessas realidades. E a minha pergunta é mais no sentido de pensarmos, né, porque é uma angústia que tem me corroído um pouco, que a gente sabe esses desafios estão colocados, a gente vive numa sociedade, os nossos alunos são conectados na rede, como a professora Maristela mesmo falou, a gente está dando uma aula, mas eles estão ali no celular, mas a gente está num contexto que estamos sendo impelidos abruptamente, né, a transformar, né, os processos de ensino-aprendizagem dentro da universidade, e isso tem me angustiado muito, né, enquanto professor, enquanto conselheiro da Câmara de Ensino. E aí eu pergunto aos colegas, professores, se essa aceleração do tempo, porque essa é a sensação que eu tenho, que estamos vivendo uma aceleração do tempo, inclusive num contexto, e Rosemary mesmo colocou, de uma fragilidade dessas competências socioemocionais. Essa aceleração do tempo, ela não vai gerar um processo de precarização do nosso ensino, do ensino superior. E aí, qual é a minha preocupação? Há pouco tempo atrás, estávamos vivendo e sendo atacados, quer dizer, atacados estamos sendo, enquanto universidade pública sempre, mas como um projeto, que era o Futurice, que gerava um processo de precarização. E agora, nesse contexto de pandemia, claro, com outra natureza, nós estamos sendo impelidos pela uma aceleração desse tempo a transformar nossas experiências de ensino-aprendizagem. Esse momento não deveria ser um momento da gente ter muito mais cautela para pensar todos esses desafios e acúmulos, né? Porque aí você, Maristela, colocou essas diversas naturezas desse ensino. E aí essa realidade não geraria uma precarização? Esse tem sido uma angústia minha, e na próxima semana a gente vai ter a reunião da Câmara, e eu, enquanto conselheiro da Câmara, tenho esse desafio de estar pensando essa resolução, e que essa resolução
ela possa ser um instrumento normativo, mas que também não penalize, não precarize e não exclua os nossos alunos da universidade pública. Então, muito obrigado e desculpe aí por ter me alongado um pouco. Muito obrigada, Wallace. Pode falar, Wallace, Maristela. eu acho que é uma luta nossa, né? De fato, a gente corre esse risco, sim, da precarização, né, do nosso trabalho docente, das nossas escolas, mas, por outro lado, a gente está num momento que a gente não consegue ver uma outra alternativa, porque até quando nós vamos viver esse momento pandêmico, né? Enquanto não sair uma vacina, nós não vamos voltar à tal da normalidade, né? Então, a gente, de fato, nesse momento, a gente vai ter que buscar alternativas, né? Então, a gente vai ter que pensar, claro, e aí, quando eu digo lá no desenho didático que a gente precisa fazer uma análise do contexto, a gente não tem um modelo a seguir. Então, cada universidade, ela vai ter que pensar como ela vai poder se organizar. O primeiro passo que precisa, né, ou a escola ou a universidade, é fazer o levantamento, né, das condições de infraestrutura técnicas e pedagógicas, tanto do professor quanto dos alunos, né? Não é uma situação que vai ficar para sempre, né? A gente tem que pensar que é uma situação emergencial, né? É emergencial. A escola, ela não vai deixar de existir, a universidade não vai deixar de existir, porque a escola e a universidade é o lugar do encontro, né? Então, eu acho que não tem jeito, Wallace, a gente tem que lutar para que não precarize nem o trabalho docente, né? Nem as nossas escolas, mas, por outro lado, a gente não está vendo uma outra alternativa para esse momento. Porque, pelo que a gente percebe, né, a gente observa as experiências em outros países, as escolas que têm tentado voltar não conseguem. Começam as aulas e precisam suspender, né? Porque aí, quando as aulas retornam, mesmo tendo todos os cuidados, né, o índice, a estatística de casos da Covid vão ampliando, vão aumentando. Então, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que buscar alternativas. Eu entendo e compactuo com suas preocupações e suas inquietações, são nossas também, né? Mas eu acho que a gente está num momento agora, já se foram 3 meses, né? Já se foram 3 meses com muitas escolas fechadas, universidades fechadas, né? A minha, por exemplo, está fechada ainda, né? Então, eu acho que o movimento vai ser esse mesmo, né? Eu não sei se eu respondi a sua questão ou se eu inquietei mais ainda. Essa situação é uma situação bem difícil que a gente está passando, e a gente agradece desde já, né? Eu estou aqui representando a Pró-Reitoria de Graduação, né? Então, tem toda uma equipe aí nos bastidores, está todo mundo aí junto, aí ligado aqui, fazendo gravação e tudo mais. Então, eu queria agradecer em nome da Pró-Reitoria, em nome da UFOB, por você dedicar todo esse tempo aí do seu dia, depois dessa dificuldade que você passou e que você superou, está aqui com a gente, graças a Deus. E eu fico emocionada de ouvir suas palavras, né, e poder participar e compartilhar com você hoje. Então, a gente agradece imensamente, agradece os inúmeros comentários que estão aí no chat. Esse programa, né, Educação em Foco, ele continua. Na próxima semana a gente vai ter uma nova palestra. Então, eu peço também, por gentileza, que vocês respondam a avaliação que a gente vai mandar, porque a partir dela a gente manda os certificados, né, de participação. E agradeço imensamente, professora, sério, sem palavras, foi um prazer. Eu que agradeço, e Wallace, a gente pode conversar depois também. Deixei até meu e-mail aí no bate-papo, né? Eu queria também agradecer o convite, um monte de gente conhecida aí, eu consegui ver alguns, tem estudantes, eu consegui ver Rafaela, que é da UFSB, Jackson, meu aluno, Ivana, que é nossa colega lá na UFSB, professora da UFSB, eu consegui ver alguns que estavam presentes aí no chat. Tá? E o professor Wallace, a gente pode conversar depois, a Soraya também, que depois ela colocou aí, que é da medicina, a gente tem medicina na UFSB e os professores estão investindo muito na telemedicina, acho que a gente pode conversar também depois,
né? Tem algumas questões aí é Rafael que está aí do UFSB, tá? Então, tem algumas questões aí que eu não consegui responder, porque em alguns momentos eu deixei até a Rose respondendo as questões de alguns e eu fui para o chat, né, para ver. Mas foi bem gostoso, que deu uma interação bem boa entre a gente, assim, achei que ficou bem legal. Coloquei o link aí, né, do RIA, acho que é um lugar importante para vocês visitarem, aproveitar as atividades, acho que para trazer algumas estratégias pedagógicas, utilizando, né, a Covid, a questão do isolamento, da quarentena. Tá? Eu coloquei o link aí. Tem um livro do GEC, que é o Grupo de Educação, Comunicação e Pesquisa, que é o grupo que eu fiz parte no mestrado e doutorado. Tem um livro também sobre educação em tempos de pandemia, disponibilizei também aí no chat para vocês os links. E eu coloquei meu e-mail também, a gente pode entrar em contato depois. E aí pelo tempo, como eu falei, né? Então a gente não tem tempo para trazer tudo, trazer exemplos, né? Mas eu tentei fazer o que eu pude. A gente vai ter mais oportunidades, viu, Maristela? Tá, obrigada a vocês. Ô, Jackson, saudade, Jackson, o aluno. Ah, que delícia. Então, tá bom, pessoal, eu agradeço, a gente encerra por aqui nossa transmissão, muito obrigada mais uma vez, e que a gente tenha mais encontros como esse, se inscrevam e vamos continuar participando aí, que não tá fácil para ninguém, então vamos junto nessa, tá bom? Tá, abraço aí para todos. A gente encerra a nossa transmissão por aqui. Já. Tchau.